Anthony Mujica. Mujica disse que espera que a Smartmatic trabalhe com a Sequoia em projetos nos Estados Unidos, embora a Smartmatic não assumisse uma participação acionária. Quebrou a Smartmatic nessa ação e vai chegar no Brasil. Smartmatic e Dominion foram fundadas por oligarcas estrangeiros e ditadores para garantir o preenchimento de cédulas computadorizado e manipulação de votos para qualquer nível que fosse necessário para fazer com que o ditador venezuelano Hugo Chávez nunca perdesse uma eleição. E aí ela coloca, veja a declaração do denunciante redigida. Ou seja, notavelmente Chávez ganhou todas as eleições posteriores. Por exemplo, no Brasil, o PT só passou a vencer presidência, governo, prefeituras de monte a partir da chegada da urna eletrônica. Coincidências, né? Coincidências, Smartmatic. Muito bem. E aí, pessoal, olha só. Então, ela coloca aqui o quê? O denunciante sobre a Smartmatic é um cara que trabalhou lá. E ele desenvolveu o software inicial para poder fraudar a eleição pro Hugo Chávez. Então ele está denunciando que esse sistema está aqui anexado, né, o depoimento dele, que esse sistema realmente foi feito para isso, para fraudar a eleição, entendeu? Muito bem. Aí agora, ó, conforme estabelecido na declaração de denunciante que acompanha, o software Smartmatic foi projetado para manipular eleições venezuelanas em favor do ditador Hugo Chávez. E aí segue, ó. A tecnologia eleitoral da Smartmatic foi chamada de Sistema de Gestão Eleitoral, ou seja, o Sistema de Gestão Eleitoral. Smartmatic era pioneira nesta área de sistemas de computação. Seu sistema previa transmissão de dados e votação pela internet para um computador centro de tabulação, né? Um computador central. O que aconteceu no Brasil agora, na última eleição? Todo mundo votou na urninha, né? Aí votou na urninha, a urna não é conectada na internet, né? Essa desculpa? Muito bem. Aí você pega aquilo lá, coloca na internet e envia os votos para a central do TSE, que agora tudo é concentrado na mão do Barroso. Tá aqui explicando, ó. Falou que esse aqui é o esquema. No Brasil eu posso afirmar que teve? Eu não posso, não tenho prova, né? Mas eu tenho o quê? Suspeitas. Então que haja o quê? Que ocorra uma investigação. E nos Estados Unidos ela está denunciando a mesma coisa que está acontecendo. E aí, olha só. As próprias máquinas de votação tinham um display digital. Recurso de reconhecimento de impressão digital para identificar o eleitor e imprimir a cédula do eleitor. A impressão digital do eleitor foi vinculada a um registro computadorizado da identidade desse eleitor. Smartmatic foi criado e operou todo o sistema. Ele vai, né, ó, colocando aqui, por exemplo, ó, um requisito fundamental do design do software da Smartmatic era a capacidade do software de ocultar sua manipulação de votos de qualquer auditoria. Enquanto o denunciante explica. Preste atenção agora, pessoal. Esse vídeo vai ficar longuíssimo, mas você tem que ver. Chávez insistiu muito que a Smartmatic projetasse o sistema em uma forma que o sistema poderia mudar o voto de cada eleitor sem ser detectado. Ele queria que o próprio software funcionasse em tal maneira que se o eleitor colocasse sua impressão digital em um scanner, então a impressão digital seria ligada a um registro do nome e identidade do eleitor como tendo votado. Mas esse eleitor não seria rastreado para o voto atrelado. Viu o que eu falo para vocês? Eu falei, liga no TSE, a Band News falou que tem como? Liga no TSE e pede uma auditoria e pede para rastrear o seu voto. Fala, eu quero o comprovante que eu votei no fulano, que meu voto foi contabilizado para ele. Eu desafio aqui o TSE, desafio a Band News que falou que isso é fake news, né? Que tem como fazer auditoria e tal, blá, 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 recontar. Então vamos lá. Liga no TSE e exija isso, o rastreamento do voto. Aqui ela tá falando que não dá. O cara que desenvolveu o software falou, ó, isso tá impossível. Muito bem. E ele segue, ó. Ele deixou claro que o sistema teria que ser configurado para não deixar qualquer evidência de que mudou o voto de um eleitor específico e que não haveria evidências para mostrar e nada que contradiga que o nome ou a impressão digital estava indo com um voto alterado. Smartmatic concordou com criar tal sistema e produzir o software e hardware que conseguiu esse resultado para o presidente Chávez. Ou seja, o software é o programinha, o hardware é o que você pega, né, o que você chuta, lembra disso? Então a Smartmatic desenvolveu a urna e desenvolveu o software que vai dentro da urna, o programinha. Então é o que eu falo para você, quem é programador aí sabe. Se eu sou um programador malicioso, eu faço um programa que você vai digitar 17, vai aparecer a cara do Bolsonaro, mas o voto vai ser computado
para o Haddad, né? Isso pode ser feito por um programador malicioso. Agora, foi feito? Tem que ter investigação. Quem vai investigar, né? Pois é, né? Muito bem. E isso aconteceu com o Trump. As pessoas votando no Trump e o voto sendo computado para Joe Biden, segundo a denúncia que ela está fazendo com provas. Muito bem. Ó, o design e os recursos de software da Dominion não permite auditoria simples para revelar sua má alocação, redistribuição ou exclusão de votos. Primeiro, o acumulador central do sistema não inclui um sistema protegido em tempo real, com registro de auditoria que mantém os carimbos de data e hora de todas as eleições significativas e eventos. Os principais componentes do sistema utilizam logs desprotegidos. Essencialmente, isso permite a um usuário não autorizado a oportunidade de adicionar, modificar arbitrariamente ou remover entradas de registro, fazendo com que a máquina registre eventos de eleição que não refletem as tabulações de votação reais, ou mais especificamente, não refletem os votos reais ou a vontade do povo. Plau! Plau! Eita, que agora os esquerdistas vão perder o sono. Ó, Sidney Powell, eu preciso te conhecer, Sidney Powell. Muito bem. Ó, aí vamos aqui que eu vou dar dois. Agora eu vou falar de 2 países e vou falar do Mark Zuckerberg. Ó, só para terminar aqui, ó, na verdade, de acordo com os padrões profissionais da indústria, em auditoria e análise forense, quando um registro está desprotegido e pode ser alterado, ele não pode mais servir ao propósito de um registro de auditoria. Foi adulterado? É incontroverso, evidência física de que os padrões de segurança física da votação de máquinas e software foram violados e as máquinas foram conectadas à internet em violação dos padrões profissionais e das leis estaduais e federais. Além disso, mentiras e conduta dos trabalhadores eleitorais do condado de Fulton sobre uma demora na votação da State Farm Arena e as razões para isso evidenciam a fraude. E aí o documento é longuíssimo. Eu li só o início, você já tomou a cajadada, né? Eu vou colocar lá no canal Telegram. Aí você dá um Ctrl F no documento, digita China. Olha só o que fala aqui sobre a China, ó. Conforme explicado e demonstrado no anexo redigido e a declaração de um ex-analista de inteligência militar, né, analista de inteligência eletrônica, com experiência reunindo o sistema eletrônico de mísseis, SAM, o software Dominion, olha o que ele denuncia, foi acessado por agentes agindo em nome da China e do Irã, a fim de monitorar e manipular as eleições, incluindo as mais recentes eleições gerais dos Estados Unidos em 2020. China e Irã participação, além da Venezuela. Muito bem. Esta declaração inclui ainda uma cópia dos registros de patentes da Dominion System, em que Eric Kummer é listado como um dos primeiros, como o primeiro dos investidores do sistema de votação da Dominion. Aí ela coloca um anexo, né, também. O especialista Navid explica que os serviços de inteligência dos Estados Unidos desenvolveram ferramentas para se infiltrar em sistemas de votação estrangeiros, incluindo o Dominion. Ele afirma que o software da Dominion é vulnerável à manipulação de dados por meio não autorizados e dados eleitorais permitidos a serem alterados em todos os estados de campo de batalha. Ele concluiu que centenas de milhares de votos que foram escalados para o presidente Trump nas eleições de 2020, pessoas que votaram em Trump, seus votos foram transferidos para o ex-presidente e candidato Joe Biden, analista de inteligência. E ele faz todo um relatório e fala: a China e o Irã tiveram participação direta, além da Venezuela. Muito bem. E aí, vamos lá. Tem mais uma citação da China. A China de novo, ó. Conforme explicado e demonstrado no anexo redigido declaração 2 na analista de inteligência, aqui, ó. O software Dominion foi acessado por agentes agindo em nome da China e do Irã, a fim de monitorar e manipular a eleição americana. Ela repete aqui em um trecho também. Então veja, pessoal, aqui é muito importante porque a ordem executiva do Trump vai pegar empresas, países e pessoas, tanto estrangeiros quanto nacionais. A ordem executiva que o Trump fez em 12 de setembro de 2018 e renovada agora em 2020 e deixa os Estados Unidos em estado de emergência, diz que todo aquele que tiver participação em acobertamento de fraude eleitoral, na participação direta ou indireta da fraude eleitoral, se tiver uma pontinha, né, censura quanto à fraude, etc.,
Esses serão responsabilizados. Países serão isolados economicamente. Pessoas serão presas. Empresas serão fechadas e confiscadas. Agora eu quero trazer uma bomba para você. Mais uma bomba. Mais uma bomba então para você. Meu amigo e minha amiga que tá me vendo agora aí. Eu tirei até um print ontem, com medo de que fosse apagado. Tá aqui, ó, o print. O Murray, ele colocou, né, aqui uma sequência, né, no Twitter, que você pode acessar, ó. Quer ver? Ó? Você pode acessar lá no Twitter. Eu não sei se eu dei um retweet, alguma coisa assim. Eu tenho bastante coisa salva aqui, mas tá aqui, ó. Né, eu vou dar um retweet lá, agora durante o vídeo, para que você possa depois ir lá acompanhar. Eu vou traduzir aqui, ó. Olha só. O Murray, ele colocou, ó. Phil Kaine, ex-procurador-geral do Kansas e atual diretor do projeto Amistad. Abre aspas. Já temos processos em 6 estados, mas estamos entrando com mais processos com base nesses novos dados. Uma série de decisões em nível local, financiadas e incentivadas pelo fluxo de 350 milhões de dólares por Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Opa! Então, se o Facebook, para resumir, para você entender, vou ler aqui, mas se for efetivamente, né, Twitter está censurando também, que eu vou te mostrar, tiver alguma pontinha, a ordem executiva do Trump preconiza o quê? A empresa deve ser fechada, os seus bens confiscados e esses caras vão para cadeia, tá certo? O Mark Zuckerberg tá agora, ó, abre o olho, hein, Mark, você pode amanhecer na cadeia, hein? Verbas que permitiram a infusão dessas cédulas questionáveis ou fraudulentas no fluxo a ser contado. A análise usando os dados do governo e em seguida chamando os eleitores, perguntando-lhes sobre seu comportamento e fazendo-lhes assinar depoimentos, é que em cada um, né, desses estados em oscilação, né, o swing states, aquele que ora vota democrata, ora vota republicano, esses foram os alvos deles. Há centenas de milhares de cédulas em questão, ou seja, falsas, fraudulentas, investigação. Além de cédulas em Wisconsin, 150 mil cédulas, identificamos mais 12 mil republicanos que votaram, cujos votos não foram contados de acordo com os dados do estado. Né? Muito bem. Então você tinha, ele fala aqui, ó, 350 milhões de dólares para a criação, né, de toda essa caixa suspensa. Centro de contagens consolidados no centro urbano de todo o país, com dinheiro de Zuckerberg, Mark Zuckerberg, pagando juízes e funcionários eleitorais dentro das salas. E em seguida, os republicanos da América foram expulsos dos locais de contagem. Justamente para o quê? Para ocorrer fraudes. Isso não deve ser uma eleição justa e integral. Só o dinheiro de Mark Zuckerberg correspondeu às doações do governo federal para as eleições desse ano. 400 milhões. O Google também deu dinheiro para esse esforço. Agora temos evidência, de acordo com a ordem judicial, que eles realmente disseram. Né, segundo aqui a denúncia dele. Funcionários eleitorais locais, né, disseram a esses funcionários como administrar a eleição nessas áreas democratas centrais, onde você vê todos esses problemas. Era Zuckerberg e um grupo chamado The Center of Tech e Civic Life que estavam lá. Né? Eu lhe dou o seguinte pensamento. Eles disseram à América que precisamos consolidar centros de contagens para o Covid. Vamos criar uma multidão para nos proteger do Covid e tal. Isso não faz sentido. A razão pela qual fizeram isso é porque não queriam que os republicanos vissem, né, e queriam infundir cédulas fraudulentas. Ou seja, injetar cédulas fraudulentas, usar a desculpa, né, para injetar essas cédulas fraudulentas sem os republicanos verem. E eles fizeram isso. O processo foi apresentado na Geórgia hoje. Seriam cerca de 200 mil cédulas falsas só na Geórgia. Isso é denúncia. E denúncia, né, que está sendo analisada, já foi apresentada, isso aqui não é só boato, e contra também o Mark Zuckerberg com essa participação direta, com dinheiro. E aí você tem, por exemplo, agora o que é que está acontecendo? Ó? O link da Sidney Powell, dessa denúncia dela, né, da ação civil dela contra essa questão da fraude eleitoral e tal, está sendo bloqueado pelo Twitter. Está sendo bloqueado pelo Twitter. Então o Twitter também tem uma participação, o quê? Segundo a própria ordem executiva do Trump, no acobertamento da possível fraude. Então, preste atenção, pessoal. Eu vou falar um negócio muito sério para vocês. Em confirmando tudo isso na justiça e tal, seguindo o rito, a ordem executiva do Trump, só a ordem dele, pode pegar várias emissoras de televisão,
pode pegar Facebook e Twitter principalmente, e essas empresas terem seus bens confiscados e serem fechadas por influência na eleição, influência, acobertamento de fraude ou até mesmo participação direta na fraude, conluio com agentes estrangeiros e com países estrangeiros para interferência na eleição americana. Isso é muito sério. Então isso pode acontecer. Pode ser que nos próximos dias ou mês você venha acordar, vai logar no Facebook, vai estar fora do ar. Vai logar no Twitter, está fora do ar. É possível. É possível. Pelo que eu estou vendo aqui e com essas ações sendo colocadas, eu acho que eles mexeram com o cara errado. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, né, aí o Kitá até colocou aqui, ó, a Sidney Powell não liderou apenas um Kraken, né? Ela liberou também outro, são dois. Também é o Kraken na Geórgia e no Michigan. Pessoal, o negócio é o seguinte, o negócio pegou, o bicho pegou, esses caras estão lascadinhos, né? E pode ter certeza. E isto sim é uma bomba, né? 2 bombas nesse vídeo aqui para vocês. Quando vocês olharem esse título aqui é porque realmente é.